Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 em adiante, mas sempre antes nós vamos orar ao Senhor, amém? Pai amado, obrigado pelas pessoas que o Senhor chamou a estarem conosco nesse estudo da palavra. Obrigado, Senhor, pelo exército que o Senhor está formando nesse ministério, homens e mulheres valentes que valorizam sua palavra, que amam sua palavra, Senhor. Como traz alegria ver, Senhor, soldados que o Senhor agregou nesse ministério. Mulheres apaixonadas por Ti. Homens, poucos, mas homens que também querem viver a Sua palavra. Pois usa a minha vida, Senhor, para se abençoar aqueles cujo Senhor trouxe até aqui. Seja, pois, Tu, Espírito Santo, exaltado, louvado e invocado em meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bênção. 1 Reis, capítulo 8, versículo 1. Já vamos estudar, vamos ler o transporte da Arca da Aliança para o templo. Houve uma mudança, né, do lugar onde a arca estava até então. Estava no tabernáculo de Davi. Era uma tenda, um lugar provisório, um lugar que foi dado a Moisés, segundo as instruções que Moisés tinha recebido, para que a Arca da Aliança pudesse estar. Uma tenda, tudo direcionado com propósito, uma tenda móvel, uma tenda que podia estar em desertos, uma tenda que poderia estar em Jerusalém, e esteve em Jerusalém em tempos de Davi. Mas o Senhor tinha um plano para Salomão, um plano de dar sucessão àquilo que Deus planejou, de habitar num templo que deveria ser Salomão a construí-lo. Então diz a palavra do Senhor: o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a Arca da Aliança do Senhor. Olha só, a Arca da Aliança estava na cidade de Sião e foi levado até a cidade de Davi, a Arca da Aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se a Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a Arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. Então, é exatamente isso que eu estava falando para você. A Arca da Aliança foi transportada, mas não somente a Arca da Aliança, mas também a tenda foi transportada com todos os seus utensílios para o lugar aonde deveria repousar, dentro do templo que Salomão tinha preparado para o Senhor. Um templo de excelência. Nós vimos nas palavras anteriores um templo de cair o queixo, porque Salomão fazia tudo com excelência, tudo para a glória do Senhor e dando o seu melhor. Salomão tinha o seu melhor. Eu tenho o meu melhor. E você tem o seu melhor? O melhor de Salomão
É claro que não é necessariamente o seu melhor. Não é o melhor do pastor Cris, mas Deus quer de nós que nos apresentemos o nosso melhor. Mas eu quero começar a enfatizar sobre o fato de que Salomão, através de sacerdotes e através dos levitas, carregaram a arca de um lugar para outro. Lembra-se de Davi, o seu pai, o pai de Salomão, que um dia também se predispôs a quê? A trazer a arca da aliança de um lugar para outro lugar. Davi estabeleceu uma festa junto com o povo e os sacerdotes carregaram a arca, porém de maneira irreverente. Só que repara que Salomão não fez e não cometeu os mesmos erros que seu pai Davi cometeram. Que os sacerdotes na sua época, e principalmente Uzá, um homem que não tinha temor do Senhor, mas carregou a arca da aliança de maneira irreverente. Bom, a pergunta é: quem carregará a arca da aliança? Quem não quer carregar a arca da aliança no meio evangélico, na igreja evangélica, na igreja cristã? Quem não quer ter Jesus? Quem não quer que Jesus permaneça? Quem não quer ser usado pelo Senhor Jesus Cristo? Quem não quer dar a sua vida para que Jesus permaneça dentro da sua vida? Quem não quer carregar a arca da aliança? E qual é o sacerdote que não quer levar a arca para a casa de Davi? Levar a arca, mas de qual forma? De qual forma? Todos os que se dizem ser sacerdote podem levar a arca? Eis a pergunta. Certamente não. Há um tempo para levar a arca da aliança? Há requisitos para que um filho de Deus possa levar e carregar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo dentro de si? Há requisitos, há princípios que devem ser usados, defendidos, para que a arca da aliança, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo permaneça? Certamente sim. Salomão, já estamos falando de Salomão, não teria construído muros para proteger a arca, a fim de que a arca não seja saqueada, não seja roubada? E o que adianta buscar a arca da aliança antes do tempo, levando-a no templo, sendo que os muros que deveriam cercar o templo não estão? Para que servem os muros ao redor de um templo? Para que servem os muros de Jerusalém? Não seria para defender-se do inimigo que tenta roubar e saquear a presença de Deus, o bem mais precioso de Jerusalém? Se não colocam os muros, se não há princípios a proteger o templo, a arca, a presença do Senhor,
o bem mais precioso, não seria vulnerável? Certamente sim. Não poderia ela ser roubada, assim como foi nos tempos de Eli, do sacerdote Eli? Quando Ofni e Finéias brincavam no templo, dando-se em prostituição. Por que muitos aceitam Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, aceitam carregar o Espírito Santo, o convidam dentro de si, mas se passa alguns dias e os demônios roubam e tomam a casa que um dia foi ocupada por eles mesmos? Por que isso acontece? Mas aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Querem saber por quê? Porque esses aceitam Jesus sem aceitar os princípios de Jesus, ou sem querer conhecer os princípios de Jesus e colocá-los e praticá-los na sua vida. Aceitam Jesus, mas não são acompanhados para que aquilo que foi recebido permaneça dentro do templo. Um fato muito comum dentro das igrejas evangélicas. Quando vem a tentação apresentada por Satanás, o que os demônios veem? O que os soldados do reino das trevas veem? Eles veem um templo sem muros, sem defesa alguma. Eles veem um templo sem proteção, sem pedra e sem cerca. Exatamente assim como as casas americanas. Não sei se você já foi em Estados Unidos e vê como são colocadas as casas americanas, não tem cerca. Todas as casas estão uma do lado das outras, bem propício para os ladrões vir e esperarem o pôr do sol para vir saquear e roubar as casas. Não tem cercas, não tem muros. Assim são os templos dos imprudentes. Assim são os templos daqueles que não defendem princípios, que não colocam seus muros para proteger os bens mais preciosos, que deve ser a presença do Espírito Santo. Mas como proteger a presença de Jesus que aceitei quando confessei? É errado aceitar Jesus? Obviamente não. Devem aceitá-lo como seu único e verdadeiro Salvador. Deves tu confessá-lo como a palavra de Deus diz, que devemos confessá-lo publicamente. Que Jesus Cristo deve ser o seu Salvador. Mas como nos devemos proteger a presença de Deus? Depois de tê-lo confessado, depois de tê-lo aceitado. É justamente aquilo que muitos ministérios não explicam e não ensinam. E bem por isso que muitos aceitam Jesus ou confessam, mas são habitações de demônios. O templo que deveria ser templo do Espírito Santo são templos de demônios, são totalmente templos ausentes da Arca da Aliança, porque não tem muros, porque não ensinam os princípios do Rei, porque não ensinam aos seus membros
não pregam os princípios que podem fazer com que a arca permaneça dentro de você. Então, como proteger a presença de Jesus que aceitei quando confessei? A resposta é simples. Se ainda você não tem um templo seguro para guardar a arca, por quê? Porque ainda és um menino espiritual, és ainda escravo por não conhecer todos os princípios da palavra do Senhor. Se ainda és menino espiritual e não tem a maturidade de manter a arca da aliança no seu templo, então deixa na casa de Obed-edom. Você lembra de Obed-edom? Ou seja, uma verdadeira cobertura espiritual de pessoas que são sérios, de pessoas que amam a Deus, de sacerdotes que sabem manter a presença de Jesus dentro de si e que guardam a Deus, que temem a Deus, fará com que pela misericórdia a arca prevaleça durante o tempo em que Davi e seus sacerdotes se consertam quando pecam. Davi pecou junto com os sacerdotes que se diziam ser sacerdotes, mas carregaram a arca de maneira irreverente. Uza morreu. E aonde depositar a arca? Aonde deixá-la? Aonde deixar a arca quando Davi pecar? Aonde deixar a arca da aliança? Aonde ela vai ficar se um menino que desconhece certos princípios para mantê-la? Aonde deixar a arca da aliança? Se acontecer um tropeço de um pequenino. Pois a casa de Obed-edom é a representatividade, a tipificação de uma cobertura espiritual que será capaz de guardar e manter a presença de Deus pela misericórdia, enquanto Davi e os sacerdotes se consertam. Você tem um lugar de apoio para que a arca da aliança possa ficar quando você perde a arca da aliança? Pois a verdadeira cobertura espiritual permite a um recém-convertido manter a presença de Deus pela misericórdia e pelos princípios que Obed-edom defende dentro de casa. A casa de Obed-edom não seria a tipificação de uma cobertura espiritual de uma igreja que seguraria a arca enquanto Davi e o povo se conserta para tê-la de volta? E por que Uzá morreu? Lembra da história? Por que a festa foi interrompida quando Davi quis levar a arca para Jerusalém? Porque transportaram a arca indevidamente, sem considerar os princípios pelo qual a arca deveria ser carregada e guardada. Se Davi pecar e os sacerdotes pecaram, sendo que o pecado é pecado que pode inclusive levar à morte, pois feliz
é aquele que tem obedidão perto de si, para fazer com que ainda tenha chance de retomar a Arca da Aliança. Então, tenha, pois tu, muros e princípios para proteger o templo. Pastor Cris, eu não estou entendendo porque sempre estou caindo, eu não consigo me libertar, Satanás veio uma brecha, meus muros não são muros de verdade, é porque ainda negocias os teus princípios. Ou não tem muro nenhum, ou tem brechas. Mas ter brechas nos teus muros é exatamente a mesma coisa de não ter muros. Por isso que você pode defender muitas coisas da Bíblia, mas por negligenciar um princípio, Satanás usar isso, seja, por exemplo, a mágoa, para Satanás se infiltrar e destruir uma família toda. Mas pastor, eu obedeço a tudo. Basta uma mosca no unguento e estragar todo o perfume. Salomão levou a arca de um lugar para o outro lugar, com sacerdotes, não cometeu os mesmos erros que seu pai Davi nesse sentido, e levou a arca num templo cujo tinha muros. Homem sábio. O tolo é imprudente. O tolo diz, aceitei Jesus, mas não defende seu templo. Porque não tem muros e sequer conhece a palavra do Senhor, os princípios, que são os muros que estou a citar nessa noite. Vamos continuar? O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedras que Moisés tinha colocado quando estavam em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor diz que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitarem para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a assembleia de Israel que estavam ali em pé e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse:
Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, disse Salomão. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em não ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai Davi. E agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido. E construí um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor. A aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor. Diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as suas mãos para os céus e orou. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a Tua aliança de amor com os Teus servos, que de todo o coração anda segundo a Tua vontade. Cumpriste a Tua promessa ao Teu servo Davi, meu Pai. Com Tua boca prometeste e com Tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao Teu servo Davi, meu Pai, quando dizeste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os teus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirma a palavra que falaste ao teu servo Davi, meu Pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atenda à oração do teu servo e aos seus pedidos de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltaram dia e noite para este templo, lugar no qual dizeste que nele poria o teu nome, para que ouças a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orares voltado para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvirdes, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo o rei cair sobre sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o seu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo,
ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fecharem o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se dos seus pecados por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou pragas no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrino e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração, uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo. Bom, uma oração de Salomão muito usada pelos evangélicos que formam caravanas e vão para os muros das lamentações e deem crédito, inclusive, às orações que os ortodoxos, os judeus contemporâneos fazem, usando esse trecho de Salomão, essa profecia falada por Salomão, quando a glória do Senhor veio e encheu o templo. As usam dizendo que todos aqueles que vão para os muros da lamentação, o Senhor ouvirá. Afinal, é aquilo que Salomão orou ao Senhor. Mas será que o Senhor ouve as orações de um povo judeu endurecido que não reconheceu os dias da sua visitação? Será que o Senhor vai responder aos papeizinhos colocados nas fendas do muro das lamentações que uma igreja evangélica fizer nas suas orações ao clamar o Deus de Israel, sendo que se vende como uma prostituta nas esquinas? Venda seus princípios, mas vai até Jerusalém colocar os seus pedidos e trazer óleo de unção, óleos de Israel para ungir os seus enfermos. Será que Deus ouve mesmo as orações desses? Mesmo estando e usando esse versículo bíblico, essa oração que Salomão proclamou ao Deus de Israel? Bom, Salomão, ao ler aquilo que nós acabamos de ler, podemos notar que realmente Salomão ofertou o seu melhor. Ele deu o seu melhor para Deus. Ele entregou a primícia do melhor que ele tinha para o Senhor. Salomão não mediu esforços. Salomão não murmurou, não reclamou, não negou. Pelo contrário, ele ofertou o melhor para Deus. Mas também há algo de incrível aqui que Salomão fez e que outros não fazem. Um Salomão, que é Salomão,
Assim diz o Senhor. Ele intercede a favor do povo, a favor da igreja, a favor da congregação. Um Salomão que é Salomão, ele clama por misericórdia, ele clama por perdão, ele clama por reconciliação. Pois a palavra do Senhor direciona homens a interceder, homens a clamar, a buscar e a conduzir outros homens a se aquecerem. Aquecer na oração, aquecer na súplica, aquecer na adoração, aquecer na entrega, aquecer na busca, aquecer diante do Senhor, porque o homem cheio do fogo do Espírito Santo, ele é aquecido, ele busca a brasa. E a brasa faz com que outros também peguem fogo. Salomão intercedeu pelo povo. Ele teve compaixão pelo povo. Por mais que Israel andasse pela desobediência, ele clamou pela misericórdia. Ele pediu misericórdia ao Senhor. Ele fez o Senhor se lembrar da promessa também, no qual o Senhor tinha feito a Davi, a respeito que subiria no trono um descendente da casa de Davi. Mas o que acontece nos dias de hoje? O que acontece na frente do muro das lamentações? O que pensas tu dos ortodoxos vestidos de preto, com barbas compridas, com seus tefilim, com seus quipás, a balançar como a palmeira quando o vento os balança, mas que não é vento do Espírito Santo, mas sim vento da religiosidade, de usos e costumes. Pois hoje nós vemos um Israel que transgrediu, um Israel que vive e reluta a viver no pecado. Ao passar dos séculos, nós observamos que a descendência de Davi transgrediu a amada igreja. Que a descendência de Davi falhou, que a descendência de Davi já não está mais entre nós no governo atual de Israel. Por quê? Porque os líderes não guardaram os ensinamentos de Davi. Não guardaram os ensinamentos dados por Deus, não guardaram as orientações dadas pelo Senhor. Pelo contrário, a descendência de Davi pecou e foram destituídos do trono. E quantos podem ser destituídos do lugar que ocupam? Quantos podem ser destituídos porque não estão dando valor àquilo que receberam? Quantos podem ser destituídos porque não têm prazer na obra do Senhor, não têm prazer na entrega, não têm prazer na busca, não têm prazer na devoção, não têm prazer. E olha que Israel receberam muito. Receberam a arca, receberam princípios, receberam profetas e receberam o profeta. Yeshua, Jesus Cristo.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Muitos serão destituídos, muitos serão abandonados e alguns serão entregues à concupiscência da sua própria carne, aos desejos carnais, às limitações do próprio eu, porque não estão valorizando o que receberam. O orgulho, a vaidade, a ambição são pedras de tropeço para esses. Não valorizam o pão, não valorizam a água, o pão, a palavra do Senhor, a água, o Espírito Santo, não valorizam os milagres e não valorizam as promessas. Pois a descendência de Salomão está espalhada e a descendência de Salomão não tem valorizado. Por acaso, assim diz o Senhor. Não são assim os jovens dessa geração que não valoriza? Por acaso, não são assim os religiosos? Por que a descendência de Salomão não está no trono? Por causa do pecado. Pois Deus fez uma aliança e por causa dessa aliança, Deus, mesmo assim, irá cumprir o seu propósito. Deus falou que não faltará um descendente no trono de Salomão se os judeus, se a descendência de Salomão fosse fiel aos mandamentos do Senhor e aos comandos de Davi. Pois Davi se assentou no trono antes de Salomão. Mas eu vos digo, Davi voltará a se assentar no trono depois de Salomão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Davi está preparado para assumir o lugar que lhe pertence. Quem é esse Davi? Jesus irá se assentar no trono de glória. Um trono majestoso, um trono que o Senhor preparou para seu Filho, o trono de glória, o trono de justiça, o trono de paz, o trono real. Pois esse trono não será usurpado por ninguém. Não será roubado ou muito menos retirado da descendência de Davi, diz o Senhor. Por acaso, quem é o tronco de Jessé? Não seria Jessé o tronco de Davi? De qual Jessé a Bíblia fala? Não seria Jessé uma tipificação do Senhor? Assim como Judá, como Benjamim, como José? Pois em verdade, assim diz o Senhor, o trono está preparado. Salomão deve assumir o seu assento como príncipe e dono das terras do seu reinado. Quando assim o país teve fome, quando passou por dificuldade, o homem sábio dirigiu o seu país. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, todo aquele que tem seu trono destinado a cuidar do país,
saberá muito bem como conduzir o seu país em sabedoria, em entendimento, pois ele saberá muito bem como conduzir os seus países a vencer crises, a vencer dificuldades. Porque um Salomão que é Salomão, em tudo que pode se pedir, pede sabedoria. Um Salomão está disposto a fazer a obra com excelência. Um Salomão não mede esforço para poder sacrificar jumentos, camelos, ovelhas, bois e animais. Um Salomão não mede esforço para poder sacrificar e entregar para o Senhor uma oferta de sacrifício. Não mede esforço para poder construir um templo para o Senhor. E detalhe, o melhor da terra, Salomão usou no templo. O ouro e a prata foram polidos e colocados no templo. E também a madeira, o cedro, foi colocado no templo. Pois Salomão cuidou para que a excelência fosse vista por todos e agradasse ao Senhor. Quando a nuvem desceu e encheu o templo com a glória do Senhor, tudo aquilo foi a certeza de um pacto de aliança que o Senhor estava desejoso a cumprir através da vida de Salomão. Mas, com o passar do tempo, Salomão se desviou. Salomão trouxe mulheres idólatras no seu palácio. Salomão não andou no reto caminho e Salomão andou pela desobediência. Salomão não ouviu os conselhos. Quanto mais se fortalecia, menos conselhos Salomão ouvia. Quanto mais ele crescia, menos orientações ele buscava. Mas Salomão foi um homem que entregou o melhor para Deus. E vocês? Tens entregado o teu ouro e a tua prata, sacrifícios de adoração, sacrifícios de louvor para Deus? Tens entregado sacrifícios que agradam o Senhor? Tens se derramado na presença do Senhor? Pois um Salomão, ele tem prazer de ofertar na casa do Senhor. Ele tem prazer de construir o melhor para o Senhor. Ele tem prazer de dar o melhor para o Senhor, mesmo que os israelitas não conseguem entender. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu dei sabedoria a Salomão. Quem deseja ter sabedoria? Quem deseja ter conhecimento? Pois em tudo que se pode pedir, com um coração puro e reto, peçam a sabedoria. Sendo assim, terei prazer de entregar sabedoria para aqueles que a pedem. E um Salomão, que é Salomão, dá sempre o seu melhor para Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pai Celestial, faça com que nós venhamos entregar o nosso melhor. E o melhor acima de tudo
é construir os muros para que a arca, para que a sua presença permaneça até que esse templo não esteja mais na terra. Enquanto tiver a arca da aliança, é necessário ter um templo e é necessário ter muros para proteger. Dê-nos a excelência de oferecer o nosso melhor para Ti, Senhor. Arranca a avareza do homem. Corrige Ananias e Safira, que mente a Pedro. Corrige-os, Senhor. Ananias e Safira, que finge serem corretos, mas antes negociam para não dar a Deus o que é de Deus. E que possamos aprender com Salomão nos pontos e nos acertos que Salomão tinha. E que possamos também aprender de Salomão nos erros gravíssimos que Salomão cometeu. Afinal, maior peso haverá sobre nós que hoje temos a história dos reis do que o próprio Salomão, que não teve oportunidade de ser instruído e ser advertido sobre aquilo que nunca deveria ter feito. Hoje temos a sua palavra, Adonai. E obrigado, mas também ai de nós, se conhecendo a verdade, nós não vivemos a verdade. Amém e amém. O Senhor te chama a ser fiel. O Senhor te chama a andar em santidade. O Senhor te chama a ser um homem, uma mulher de excelência. Seja excelente líder, excelente vinhateiro, excelente pastor, excelente filho. E se ainda és um menino na fé, cai, levanta, cai, levanta. A tua chance da arca exercer misericórdia sobre ti é que, se pecar, recorres aonde ela está. Recorre ao Obed-Edom. Recorre a uma autoridade espiritual que de verdade aplica os princípios da palavra. Os que não têm uma verdadeira cobertura espiritual morrerão com o tempo. Mesmo sendo uma rosa em meio ao espinheiro. Eu estou me coçando para dar nomes de mulheres preciosas que aos olhos do Senhor, nos inícios, agradaram tanto a Deus. Falavam, pregavam sobre os princípios, mas as más companhias corrompem os bons costumes. E se permanece num sistema corrupto, terminará corrupto.
infelizmente. E muitos escolhidos, com o tempo, são enganados e entregam a sua própria concupiscência, mesmo um dia ter sido escolhido. Assim como Israel foi a escolhida. E tu? Tu tens obedidão para colocar a arca da aliança? Quando pecar? Tu tens uma cobertura espiritual? Porque se pecar, o Senhor não está. Ele sai, o Espírito Santo sai. Quando é pecado para a morte, o Espírito Santo sai. Mas se ele está na casa de obedidão, se o Senhor está na casa de quem tem a arca e que tu conheces, então Ele te dirá como recuperá-lo. Afinal, a arca está lá. Esse é o ministério da OSE. É a casa de obedidão. Abriga-te nesse ministério. Mesmo que vacilas, se de verdade queres viver em santidade e trazer a arca de um lugar para o outro, mas tens dificuldade, então, enquanto a misericórdia de Deus opera, houve uma liderança verdadeira instituída por Deus. As portas da OSE se abrem nesta noite para ti. Tomara que entre na casa de obedidão. Se tão somente quer que a arca permaneça em ti. Te ensinaremos princípios a viver e manter Jesus dentro do seu coração, sem perdê-lo por ignorância ou sabendo que está errado. Mas se tem obedidão para confessar os seus pecados, as coisas serão diferentes. Antes de pecar, pensarás tu 2 vezes. Vocês estão vendo esse QR Code aqui? Aproxima seu telefone. E ali, faça o seu cadastro e eu te aguardo. É o Senhor lhe dando oportunidade. Todos que estão nos vendo. Eu estou falando, todos. É para vocês estarem conosco. Se você preferir, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Ao ver Online World Church, você aperta e embaixo um cadastro. Aguarde o seu cadastro. Eu serei o primeiro a ler o seu cadastro e entraremos em contato contigo. Glória a Deus, seja pois tu um Salomão nos seus inícios. E faz aquilo que agradou ao Senhor, aquilo que Salomão agradou ao Senhor. E não faz e não comete os mesmos erros que Salomão também cometeu. Abraço para todos meus amados e eu lhes digo até terça-feira que vem.